A paz do Senhor, igreja. Um bom dia a todos. É uma alegria estar podendo falar com vocês nesse dia. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 ao 29, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Essa palavra Jesus termina falando, porque no capítulo 10 ele fala uma parábola a respeito do bom pastor. E após ter falado a parábola, explicado ela, isso causou um tumulto entre os judeus, que ainda não criam que ele era o Messias ou não conseguiam entender a profundidade dessa parábola, pois faltava para eles a fé e faltava para eles o Espírito Santo. E eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês a respeito de as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nesses dias, né, de incerteza, muitas vozes estão falando à nossa cabeça. Muita informação tem chegado, muita coisa tem vindo, até mesmo de pessoas que dizem seguir a Cristo e ser ovelha de Cristo, e muitas vezes vêm mensagens atravessadas, muitas vezes vem fake news que em vez de ajudar estão atrapalhando, e a gente fica confuso ao que dá ouvido. É crise no governo, o presidente fala uma coisa, os seus ministros dizem outra, outros políticos se aproveitando da situação dizem outras, e a gente fica preocupado em qual voz seguir, em qual direção ir. Mas eu quero te dizer nessa manhã que a voz que nós temos que ouvir de verdade é a voz do nosso pastor. O nosso pastor, nosso supremo pastor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, e quando ouvimos a sua voz de verdade, somos conduzidos em verdade, somos conduzidos, como diz no Salmo 23, a águas tranquilas. Somos conduzidos a pastos verdejantes. Então, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, porque aquele que é a ovelha dele não pode ser arrebatado da sua mão. Ainda que saia dessa terra, ele estará nos braços do Pai na eternidade. E Jesus Cristo prometeu que viria nos buscar. E a morte é apenas uma passagem. A pergunta é: por que estamos tão temerosos em morrer? Por que estamos tão temerosos com essa doença? Por que estamos tão temerosos com as situações da vida, quanto ao plantar, ao colher, ao passar fome? Jesus Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. E as ovelhas de Cristo têm que, nesse momento de tantas vozes, fechar um pouco seus ouvidos para as outras vozes e ouvir aquilo que o seu pastor quer lhe dizer. Então fica para meditação nossa nessa manhã, que nós devemos ouvir um pouco mais a voz do nosso pastor, e somente essa voz nos guiará para o que realmente o Senhor quer da nossa vida. E eu quero nessa hora abençoar cada um. Eu invoco a bênção do Senhor sobre cada vida nessa manhã. Eu invoco a bênção do Senhor sobre cada lar. Que Deus venha suprir, que Deus venha manter, que Deus venha prosperar cada casa, cada lar, que nessa manhã seja alcançado pelo Senhor. Que a prosperidade, que a graça do Senhor venha entrar em cada lar, e que essas vozes venham se calar, e que só permaneça a voz do Senhor em cada coração e em cada vida. É isso que eu desejo para vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o dia de todos. Amém.